programa No Mundo do Trabalho é um oferecimento. A sua empresa pode contar com um serviço permanente de educação profissional e desenvolvimento de pessoas, por meio de cursos, treinamentos, palestras e seminários. A Saber oferece assessoria e consultoria, incluindo projetos de responsabilidade socioambiental. Acesse nosso site www.saber.net.br e faça contato. Telefone 021 99760 7549. E-mail contato@saber.net.br. Sempre com a educação profissional. Olá, hoje dia 31 de março, nosso programa é ao vivo. Você pode ligar para cá, 2642-7776. O nosso convidado de hoje é o senhor Carlos Dias, que é consultor da área de negócios e vai falar conosco, claro, sobre o mundo do trabalho. Está começando o nosso programa. Prepare-se! O Ponto de Apoio traz a equipe e o Sistema de Ensino PH para Teresópolis e Guapimirim. Primeiro lugar em Medicina na FESO, 25 conceitos A na UERJ, 8 aprovações para EFON, 12 aprovações para especialista da aeronáutica, além de aprovações para a AFA e Escola Naval. Vagas limitadas, garanta já a sua. Ponto de Apoio e PH Sistema de Ensino. Vai ficar aí parado? Nunca foi tão fácil malhar. Venha cuidar da sua saúde com a A2 Academia. Completos aparelhos de musculação, profissionais qualificados e equipamentos modernos que irão fazer toda a diferença. Jiu-jitsu, bike indoor, atividades personalizadas para a terceira idade e muito mais. Venha para um ambiente moderno e preparado para lhe atender da melhor forma possível. A2 Academia, sua saúde em primeiro lugar. A sua empresa pode contar com um serviço permanente de educação profissional e desenvolvimento de pessoas, por meio de cursos, treinamentos, palestras e seminários. A Saber oferece assessoria e consultoria, incluindo projetos de responsabilidade socioambiental. Acesse nosso site www.saber.net.br e faça contato. Telefone 021 99760 7549. E-mail contato@saber.net.br. Comprometida com o bem-estar de seus clientes, a Clínica Sintonia do Corpo está sempre atualizada com o que existe de mais moderno e eficaz em terapias que proporcionam bem-estar físico, mental e social. Na Clínica Sintonia do Corpo, o cliente promove sua saúde, aumentando sua qualidade de vida e, principalmente, sua autoestima. Temos horários flexíveis e preços convidativos. Relaxe, surpreenda-se, seja feliz, viva melhor. Viva a Sintonia do Corpo. Avenida Lúcio Meira, 260, Sala 203, no centro da cidade. Telefones 9648-1844 ou 3097-3334. Salão da Tati, você encontra o melhor para a saúde da sua beleza. Corte, penteados, maquiagem HD, mega hair, manicure e pedicure. Temos diversas escovas de tratamento, inclusive para grávidas, crianças e alérgicos. Depilação com anestésico, tratamentos faciais de limpeza, rejuvenescimento e clareamento, tratamentos corporais, massagem modeladora, linfática, lipoescultura sem corte. O tratamento é personalizado, profissional, com mais de 14 anos no mercado da beleza. Tati Markendorf oferece um atendimento diferenciado ao cliente,
avaliando sua necessidade, estilo e estética, priorizando sua saúde através de equipamentos descartáveis ou esterilizados. Você encontra tudo isso e muito mais num ambiente aconchegante e moderno, com hora marcada. Agora, em novo endereço, Rua Capitão Edmundo Nascimento, 149 na Várzea. O telefone é 2643-4511. Salão da Tati. Todos os estilos. Realce o seu. De volta com o programa No Mundo do Trabalho. E você sabe, você assiste o nosso programa agora ao vivo e também pelo www.tvcidadecanal9.com. As reprises você pode acompanhar às quintas-feiras, às 15 horas, sábado, às 8 da manhã, domingo, às 19 horas. Hoje o nosso convidado é o senhor Carlos Dias, ele é consultor da área de negócios e, é claro, vai conversar conosco sobre o mundo do trabalho. Bom dia, muito obrigado de estar aqui conosco. Então, eu dou bom dia a todos, especialmente a você, e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com seus telespectadores. Pois é, e se você quiser ligar para cá para fazer alguma pergunta, é o 2642-7776. Para você que ainda não conhece, o Carlos Dias, ele foi deputado estadual de 99 a janeiro de 2003 e nessa época ele foi membro de diversas comissões, como Economia, Comércio, Educação, Esporte, Cultura. Mas o mais legal que ele vai poder falar bastante com a gente é que ele foi secretário de Trabalho e Renda do município do Rio de Janeiro em 2001, né? E de lá para cá, hoje a gente vê aí na imprensa a questão do índice de desemprego que está caindo, né? E alguns pesquisadores, alguns cientistas aí estão falando que a questão do jovem, o jovem está ficando mais tempo na faculdade, está se preparando mais para o mercado. Como é que é a sua visão desse fato social? Bom, primeiro que a questão, por exemplo, do jovem não está ficando só na faculdade, né? Ele está ficando também mais em casa, né? A sua autonomia em relação a saltar da família para projetos pessoais, no sentido de organizar a sua própria estrutura familiar, desenvolvimento e crescimento, tem sido menor. Inclusive, muito mais por restrição de mercado do que propriamente a sua vontade, né, de casar, de ter relacionamento, né, seguro e ter filhos, enfim. Então, e outro ponto também é a questão da própria escola, que a gente precisa falar. O ensino fundamental, médio no Brasil, né, a educação básica, ela é muito, vamos dizer, está muito aquém do desejo que o próprio mercado do trabalho está precisando, com todo esse desenvolvimento e tecnologia. Ao mesmo tempo, a complementação através de cursos profissionalizantes. Isso é uma demanda permanente do mercado, e nós não temos, por parte não só do governo, mas até mesmo pela compreensão das estruturas empresariais, do investimento mais direto nisso. Eles, às vezes, estão muito mais focados em áreas produtivas, mais efetivas, fazer um pouco de treinamento para não secar aquela fonte de mão de obra, do que propriamente entender um pouco da educação mais ampla para o trabalho, que não é só a finalidade de um mero ofício, embora seja relevante e importante. Mas a educação ela é muito mais ampla e ela permite a mobilidade nas estruturas de trabalho. Então, o senhor acha que a educação corporativa aí entra com muito sucesso nessa questão? Deveria entrar. Ela deveria ser um foco. A área de desenvolvimento, treinamento das companhias e a visão até, eu diria, mais ampla dentro da questão de recursos humanos, ela devia ser dotada de uma certa estratégia corporativa que não é. É simplesmente ocasional, e eu diria o seguinte, pontual. Um mero insumo, exatamente. Olha, eu preciso a curto prazo isso, no longo prazo já não penso. A curto prazo eu preciso, incorporei de repente uma tecnologia, ou então ao contrário, eu saí de uma determinada tecnologia, ou não acompanhei, então eu preciso formar uma certa qualificação para esse meio de produção, essa forma de produção que hoje eu tenho. Então, o pensamento é nessa linha de curto prazo, não se olha o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, que a gente fala de recursos humanos, é o próprio desenvolvimento organizacional. Claro. Né? Senão, você não tem ganho de produtividade, que eu acho que é o grande problema hoje da relação de emprego, que você pontuou muito bem, que essas estatísticas, elas são, eu diria,
Primeiro que eu não sou muito afeito às estatísticas do ponto de vista do governo, né? É o próprio governo analisando os seus índices e estabelecendo seus méritos. Eu desconfio um pouco disso. E a metodologia nunca fica clara, né? Como é que está sendo feita essa pesquisa, né? Quais são as variáveis envolvidas? Então, normalmente sai lá o índice no jornal, né? Puxa vida, caiu. Olha só, então está tendo mais emprego? É isso que a gente tem que mostrar para o telespectador, que no nosso caso não é isso que está acontecendo. Não né? é bem isso, e ao mesmo tempo o seguinte, qual é o tipo de emprego? Né? É um emprego que emancipa ou é um emprego que simplesmente que dá uma certa condição da pessoa se manter? Porque qual é o objetivo do emprego e a circulação de dinheiro, o sistema capitalista, como funciona? Não é um sistema capitalista de mercado duro, frio, absolutamente. Tudo isso é movido pelas pessoas, essa riqueza é gerada por nós, pelo trabalhador e pelo investidor também. Sim. Então, esse tipo de emprego que a gente estabelece com uma massa salarial maior, é que de fato permite a poupança e a autossustentação da sociedade. Né? Então, o que nós estamos vendo é que a base em si é que está estabelecendo um emprego de pouca qualificação, altamente rotativo, por isso também, e a gente não está vendo nas pontas assim, mais tecnológicas, nos campos mais aguçados, ou eu diria mais atrativos do ponto de vista salarial e desenvolvimento intelectual, emprego. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, portugueses vieram para cá, espanhóis estão vindo para cá, italianos estão vindo para cá, fora a histórica, né, em função até mesmo de empresas internacionais, notadamente americanas, tem os seus executivos aqui. Então é importante a gente colocar que a gerência média, a gerência alta, não está muito assim disponível e não há tantas vagas nesse aspecto para profissionais brasileiros. O senhor tem um blog onde, claro, escreve e sobre diversos assuntos, né? E eu tive pesquisando lá, o senhor fala em essa relação de 2014, que seria um ano de esperança. Que esperança? Uma esperança econômica, uma esperança política, uma esperança para esse jovem que está querendo chegar ao mercado de trabalho, mas assim de uma forma mais, vamos dizer, satisfatória. Como é que o senhor vê isso? O que eu vejo é o seguinte, o Brasil vive uma grande crise, né? E, embora seja uma crise econômica efetiva, mas esses horizontes econômicos eles são extremamente superáveis. Mas a crise econômica ela foi implantada no Brasil que ela chegou através de uma crise moral das estruturas do governo. Um governo centralizador, com pouca capacidade de se articular, burocratizado. E burocratizado significa custoso para a máquina pública custosa para o contribuinte. Além da gente passar assim diretamente, não preciso tocar nesse detalhe, mas não posso deixar de colocar o peso significativo que tem a corrupção na estrutura governamental. Então, tudo isso encareceu, vamos dizer assim, a própria condição de desenvolvimento do país, estabeleceu uma política econômica. Inclusive porque a política econômica começou a ser setorizada. Eu preciso aumentar o emprego das montadoras. Aí eu vou lá e tiro o IPI. Mas eu tiro o IPI das montadoras e a outra mão vai lá e diz assim, vou meter a mão no bolso de quem? Né? Vai lá e tira de outros setores e equilibra. Entra de um lado, vai ter que ser do outro. Dobradas partidas. Você tirou o crédito de alguém está pagando para o outro lado. Não é? Então, o governo ele não gerou eficiência. Ele não estabeleceu e nem deu condição das indústrias, por exemplo, ampliar a sua condição de produtividade. Porque isso é que dá o ganho, não só da massa salarial, mas ao mesmo tempo do lucro que não é operacional. Porque o não operacional, você opera no mercado, etc. A atividade com produtividade, ela enriquece a operação industrial e a partir daí tem um investimento. Tanto é que a gente está observando que houve, de fato, uma melhora dos números financeiros, mas não houve uma melhora no número do nível de emprego qualificado e a rentabilização das empresas por parte de uma questão de produtividade. Esse é o grande problema do trabalho no Brasil hoje. E o governo não conseguiu responder a isso, porque essas desonerações setoriais, elas não tiveram, por parte do governo, uma obra interna que ele fizesse de reestruturação. A reestruturação do Estado, do ponto de vista administrativo, político administrativo, é importantíssima, porque o peso, é 38%, 39%, 40% do PIB que custa esse Estado brasileiro. Nós temos uma carga tributária pesadíssima com esse número que eu acabei de citar. Né? E aí, alguns juristas, inclusive eu cito o Ives Ganda Martins, um grande tributarista nacional, que se
computar nessa condição tributária, eu diria, distorção tributária, você teria, contando com a corrupção, chega a 60%. Então, é uma carga muito pesada para você se tornar produtivo nesse país. E os jovens ficam à mercê desses números. Inclusive porque eles já tiveram uma escola de má qualidade. Os índices, por exemplo, no Rio de Janeiro, no ensino médio de, como é que eu diria, evasão escolar, ele está se situando acima da faixa de 25%, 30%. É alto. É muito alto. Uma escola desmotivante, uma escola que não interessa a ninguém. Né? Então você não estimula ao conhecimento, à vontade de estudar, você não tem um ambiente propício à educação. Então, se a gente não conseguir reverter esse quadro de interesse pela escola e perceber que a saída das pessoas, no sentido do seu crescimento e autonomia, vem da educação e não do Bolsa Família ou de qualquer outro tipo de bolsa, que o Estado escraviza a possibilidade de crescimento e autonomia das pessoas, então a gente não vai ter essa superação. Aí fica as estatísticas dizendo, 5,2, 5,6. Aí vem um sociólogo bem intencionado, sem dúvida nenhuma, mostra, olha, é 7,2, 7,8, questiona. Mas olha só, imagina a potência que é o Brasil, com essa estrutura toda, a colocar o indivíduo para baixo, desestabilizar a estrutura familiar que consolida a sociedade, né? Permite o avanço das drogas e outros erros que a gente está assistindo em termos de violência e nós temos um índice que poderia ser superado. Conseguimos crescer 2,1, 2,3, 1,9, 0,9, como foi. Quer dizer, se a gente conseguir tirar essas amarras que o Estado produz, por exemplo, com 39 ministérios, de certa forma, a maioria absoluta inúteis e custosos, uma máquina pesadíssima, você imagina esses recursos indo para a estrutura de investimento, infraestrutura, realmente aplicação na educação com um projeto, porque não adianta você simplesmente dizer dinheiro, você tem que ter um projeto pedagógico, agora tem que ter uma filosofia também. E é sobre isso que eu quero conversar com o senhor, mas é daqui a pouquinho. Hoje, o nosso bate-papo é com o consultor de área de negócios, Carlos Dias. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. TV Cidades, Canal 9, fique com a gente. Viu como passou rápido? Prepare-se! O Ponto de Apoio traz a equipe e o Sistema de Ensino PH para Teresópolis e Guapimirim. Primeiro lugar em Medicina na FESO, 25 conceitos A na UERJ, 8 aprovações para EFOL, 12 aprovações para especialista da aeronáutica, além de aprovações para a AFA e Escola Naval. Vagas limitadas, garanta já a sua. Ponto de Apoio e PH Sistema de Ensino. Vai ficar aí parado? Nunca foi tão fácil malhar. Venha cuidar da sua saúde com a A2 Academia. Completos aparelhos de musculação, profissionais qualificados e equipamentos modernos que irão fazer toda a diferença. Jiu-jitsu, bike indoor, atividades personalizadas para a terceira idade e muito mais. Venha para um ambiente moderno e preparado para lhe atender da melhor forma possível. A2 Academia, sua saúde em primeiro lugar. A sua empresa pode contar com um serviço permanente de educação profissional e desenvolvimento de pessoas, por meio de cursos, treinamentos, palestras e seminários. A Saber oferece assessoria e consultoria, incluindo projetos de responsabilidade socioambiental. Acesse nosso site www.saber.net.br e faça contato. Telefone 021 99760-7549. E-mail contato@saber.net.br. Comprometida com o bem-estar de seus clientes, a Clínica Sintonia do Corpo está sempre atualizada com o que existe de mais moderno e eficaz em terapias que proporcionam bem-estar físico, mental e social. Na Clínica Sintonia do Corpo, o cliente promove sua saúde, aumentando sua qualidade de vida e, principalmente, sua autoestima. Temos horários flexíveis e preços convidativos. Relaxe, surpreenda-se, seja feliz.
Viva melhor. Viva a sintonia do corpo. Avenida Lúcio Meira, 260, Sala 203, no centro da cidade. Telefones 9648-1844 ou 3097-3334. Salão da Tati, você encontra o melhor para a saúde da sua beleza. Corte, penteados, maquiagem HD, Mega Hair, manicure e pedicure. Temos diversas escovas de tratamento, inclusive para grávidas, crianças e alérgicos. Depilação com anestésico, tratamentos faciais de limpeza, rejuvenescimento e clareamento, tratamentos corporais, massagem modeladora, linfática, lipoescultura sem corte. O tratamento é personalizado, profissional, com mais de 14 anos no mercado da beleza. Tati Markendorf oferece um atendimento diferenciado ao cliente, avaliando sua necessidade, estilo e estética, priorizando sua saúde através de equipamentos descartáveis ou esterilizados. Você encontra tudo isso e muito mais num ambiente aconchegante e moderno, com hora marcada. Agora, em novo endereço, Rua Capitão Edmundo Nascimento, 149 na Várzea. O telefone é 2643-4511. Salão da Tati. Todos os estilos. Realce o seu. De volta com o programa No Mundo do Trabalho. Nosso programa é ao vivo. Hoje, dia 31 de maio, são 11 horas e 23 minutos. Você também pode assistir o nosso programa pelo www.tvcidadescanal9.com e as nossas reprises que vão ao ar às quintas-feiras, às 15 horas, sábado, às 8 da manhã, domingo, às 19 horas. O nosso bate-papo hoje é com o consultor da área de negócios. Ele também é morador de Teresópolis, é um filósofo independente. Assim, temos que aproveitar aqui a sua presença aqui hoje, essa cabeça, esse pensamento, não é? Para poder falar sobre essas questões mesmo que interessam a todos nós. Não tem melhor inclusão do que a do trabalho. Pelo menos eu penso assim. Sem dúvida. Mas exatamente, da construção da sociedade em si, o trabalho faz parte. As pessoas precisam, aí você falou um pouco da questão filosófica, incorporar isso como uma medida. Porque parece que o trabalho é alguma coisa subalterna, negativa. Ao contrário, sim, o mundo se desenvolveu por duas questões básicas, educação e trabalho. São as duas vertentes de crescimento de uma nação. Então, quando você menospreza uma delas, absolutamente não há desenvolvimento que chegue, não chega. E o conjunto de pessoas hoje que são dependentes do Estado, porque o Estado em si, o que ele poderia ser? Ele vamos dizer assim, é um desejo de organização conjunta da sociedade que quer propiciar àqueles que mais precisam acesso e a possibilidade de igualdade, mas não igualdade através do Estado, mas pelo mérito, pelo desempenho de cada um. E sempre estimular aquele que de repente tem suas deficiências, aplicar diretamente a ele mecanismos que possam ajudar a avançar. Não botar a mão na cabeça, não dizer você é um incapaz, porque nenhum de nós é incapaz. Nós somos capazes de construirmos as nossas identidades, o nosso futuro, a nossa estrutura familiar e, consequentemente, o trabalho é o fundamento para dar toda a sustentação a isso e independência. Então, o Estado, de certa forma, atrapalha, né? Hoje, com essa visão assistencialista que não promove. É uma situação assistencialista que quer tornar o sujeito dependente. Por quê? Aí entra a questão, obviamente, eleitoral. Né? Porque quanto mais eu tiver um grupo tutelado pelo Estado, esses que estão mandando no Estado vão chegar, não, eu só posso com aquele grupo ali, porque a partir daí ele me sustenta. Tem muitas áreas no interior Rita, que a gente pode observar, o desemprego na área rural é imenso. A mão de obra, a demanda que existe na área rural para produtores, plantadores, essa área assim de pequeno e médio, né? Não tem mais, porque as pessoas se viciaram nesse tipo de estrutura de bolsa
não tem uma formação escolar adequada, de nível, né? Então, simplesmente ficam aguardando as benesses do governo, não trabalham, não produzem mais. Né? Voltando a falar nessa questão da economia, do trabalho, da inclusão, as pesquisas dizem, né, que as classes sociais mais baixas estão consumindo mais, estão movendo a economia. O que o senhor acha? A classe mais pobre, vamos falar assim, está consumindo mais ou ela está se endividando mais? Esse consumo é como a gente falou até no primeiro bloco, que exatamente pelo trabalho e pelo salário elevado, pela condição, você tem capacidade de acumulação, a partir daí você começa a planejar a sua condição de consumo. Você pode até se endividar, mas você tem um lastro para esse pagamento, caso ocorra alguma coisa. E outra coisa, tem poupança, né? O país não tem poupança. Não tem poupança para esse crescimento ser exatamente sustentável. O que existe hoje é uma enxurrada de crédito facilitado, sem a menor análise, e a partir daí as pessoas se endividaram, a inadimplência ela está crescendo, embora alguns níveis controlados. Tanto é que hoje o fornecimento de crédito já não é tão grande assim, mas os bancos estatais principalmente irrigaram o mercado com muito recurso, né, sem muita análise técnica, e aconteceu dessas pessoas ficarem endividadas. E outra coisa, antigamente você tinha planos, e quando se estruturava qualquer tipo de operação de crédito, fundamentalmente aquilo que é mais de longo prazo, com bens de capital, etc., você tinha investimentos diretos. Hoje você faz, por exemplo, um crédito para comprar um celular. E esse celular está no caixa eletrônico já autorizado, qualquer crédito pessoal. Né? E esse celular, daqui a 6 meses está ultrapassado. Quando muito. Quando aí você muito. quer comprar outro, mas você comprou um celular em 24 vezes. Você comprou em 36 ou comprou em 12, imagina, né? Um celular que você vai ter que jogar fora daqui a pouco, você atrelou um crédito a ele, né? Você assumiu uma dívida de 2 anos, de 1 ano. E assim vai a televisão, assim vai a geladeira. Né? E a situação, aí você vê as pessoas, que logicamente que são bens muito mais necessários, que poderiam, por exemplo, ter uma condição de atratividade para o consumidor de comprar, através do próprio governo, diminuir o peso da carga tributária nessa, mas não é de forma artificial, não é tirar daqui e tomar do outro lado, porque o custo continua sendo o mesmo, porque a gente vê do ponto de vista global. Então, essa massa salarial não cresce, aquilo que foi produzido é de forma artificial esse consumo, e tanto é que, se observar, as taxas de crescimento da indústria não aumentam, porque percebeu claramente, eu vou simplesmente jogar o meu estoque no mercado e não vou produzir novo. Então eu não gerei mais emprego, não tive ganho de produtividade, como a gente falou no outro primeiro bloco, então não há crescimento sustentável. E o governo começa a inventar as mágicas dele. Sim. Daqui e dali para poder continuar a agregar essa turma. Aí amanhã, perceba só, esses mesmos créditos que foi concedido, as pessoas que se tornam adultas, pergunta se elas não têm capacidade de refinanciamento, quer dizer, oferta de refinanciamento. Tem, porque eles estão inadimplentes, entra na estatística que refinanciou, já não está mais inadimplente, vai ficar inadimplente daqui a 2 meses de novo. Então essa coisa, como a gente fala, é muito volátilzinho. Né? E essa conta aí não bate, não fecha. Não vai né? fechar, vai explodir daqui a pouco isso. A Caixa Econômica, por exemplo, se ela não tiver ao longo desses 6 meses desse ano um aporte do Tesouro, isso que significa emissão de títulos públicos e ao mercado tomar, e digo mais, com maior juros do mundo, no mercado financeiro, né, o governo toma, e injetar na Caixa, porque senão ela não tem o equilíbrio de suas contas. É complicado. Um dos problemas, agora que o senhor tocou nessa questão da Caixa, me veio a lembrança, né? Um dos nossos grandes nós, né, tanto no nosso município, quanto no Estado, quanto na federação, é a questão da habitação. Né? Como é que o senhor vê solução para isso? Esses programas do Minha Casa, Minha Vida, esses financiamentos, essa estrutura da Caixa Econômica, como é que o senhor analisa isso na sua visão desse homem de negócios que lida com a economia, que lida com a área financeira? Esse ponto, por exemplo, eu acho que é um grande estímulo para a geração de empregos e para a melhoria da qualidade de vida. Porque não adianta simplesmente construir uma casa.
Você constrói o quê? Você constrói um planejamento de bairro, uma estrutura viária, né? Uma condição de transporte, a escola próxima, né? O esgotamento sanitário, o tratamento desse esgoto. Então não é simplesmente botar um prédio e jogar em qualquer rio. Não adianta botar num prédio e você não tem acesso para chegar, demorar 4, 5 horas, como grandes centros. Né? Eu acho que... E outra coisa, muito caro hoje essa construção. Antigamente você tinha, né, pela própria Caixa Econômica, o plano PAR, que, corrigindo, talvez hoje chegasse a uns R$35 mil uma unidade. Hoje, desse Minha Casa Minha Vida, alguns aqui construíram em Petrópolis, não posso falar aqui na nossa cidade, porque aqui não fizeram uma casa. Né? Aqui não entregaram nada para a população carente, que perdeu tudo nas enchentes, e esse governo enrolando e não fazendo. E às vezes a pessoa perdendo até, aliás, já teve dificuldade de receber o aluguel social. E em alguns casos até interromperam o aluguel social para recadastrar, e as pessoas não recebem. Então, é uma vergonha. Mas falando lá de Petrópolis, por exemplo, que tiveram algumas unidades construídas, R$78 mil. Não é que eles vão pagar, mas nós estamos pagando. Eles estão pagando também, através dos impostos, através de toda essa estrutura de arrecadação que tem que ser grande, para poder pagar uma casa dessa de R$78 mil, por exemplo, né? Um prédio, Minha Casa Minha Vida, que daqui a 2 anos está fissurando, né? Cortando, tem pedaço, está inundando, como a gente está vendo, a baixa nível de construção e de fiscalização. Então, quer dizer, é muito alto. Isso é a alegria das empreiteiras, tá certo? E certamente de gente do governo. Então, eu acho que esse caminho é um caminho errado. O caminho certo é você fazer esse um plano de desenvolvimento. Né? Ou não seria melhor, então, o próprio INEA indenizar essas famílias e para que eles mesmos fossem buscar os recursos e comprar a casa, já que a construção parece que é uma coisa tão demorada, sim, mas você tem, tão burocrática. Você tem um mercado imobiliário, tá certo? Você tem, por exemplo, essas áreas que algumas pessoas, até outras têm, mas outras não, o título de propriedade, que esse é o bem real que permite você fazer a alavancagem. Eu acho que deve dar, sim, no sentido desse primeiro momento, dessas pessoas que perderam tudo, ter uma casa que o governo, quer dizer, a sociedade mostrou que está solidária a eles, então construiu uma casa ou um apartamento, colocaram as pessoas em certos grupos, mas não pode esquecer do entorno. Sim. Então, a situação viária, a situação de esgotamento sanitário, a questão de luz, telefonia, toda uma condição de conforto e educação e saúde, como você também chama a atenção, que precisa estar ali, mas não pode ser, por exemplo, 2, 3 vezes mais o preço de uma unidade normal. E outra coisa, a qualidade. Sim. Então, isso estimula até a economia. porque a gente conhece alguns projetos aí de pessoas que têm know-how até para trazer aí as casas sustentáveis, sim, com tijolos, à base de garrafa PET. Nós temos tecnologia no mundo inteiro tem para isso. Tem para isso. O que a gente precisa é escolher. E, ao mesmo tempo, a Caixa, ela tem o quê? Ela tem que analisar também esses projetos do ponto de vista técnico. Tem um corpo técnico muito poderoso e forte nessa área da habitação, é um dos melhores que existe. E, vamos dizer assim, estabelecer padrões. Existe o nível tal, quer dizer, você pode, olha aqui, a construção melhor é com esse tipo de situação. Né? Ali é outro tipo, aqui faz muito frio, lá é muito calor, aqui chove muito, aqui já não chove tanto. Então, quer dizer, você pode ter características de casa para cada região. Eu não falo por classificação do ponto de vista socioeconômico, eu falo no sentido do ambiente, né? O que é mais produtivo para aquilo. E certamente ganhar uma riqueza urbana, né? Urbanização, preservação, plantar flor, plantar árvore, enfim, fazer uma coisa recreativa, praça perto, não é simplesmente fazer conjuntos de pedra e todo mundo mora ali naquela coisa estática, desagradável, não tem para onde olhar. Não, tem que ser uma coisa boa mesmo, inclusive porque todos nós pagamos, não é o governo que paga. As pessoas precisam entender o seguinte, o Estado é simplesmente um ente que deve seguir aquelas políticas que nós pactuamos com ele. Então, simplesmente são servidores nossos. Então, nós temos que, com esse dinheiro recolhido, oferecer o que é de bom. Não o que parece que é do Estado. Não é Estado, é público. É público. O público é para todos nós, exatamente. Pois é, e é sobre essa participação, então, cidadã, é que eu quero conversar com o senhor, mas agora no próximo bloco.
Hoje o nosso bate-papo é com o consultor na área de negócios, Carlos Dias. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente. Prepare-se! O Ponto de Apoio traz a equipe e o Sistema de Ensino PH para Teresópolis e Guapimirim. Primeiro lugar em Medicina na FESO, 25 conceitos A na UERJ, 8 aprovações para EFON, 12 aprovações para especialista da aeronáutica, além de aprovações para a AFA e Escola Naval. Vagas limitadas, garanta já a sua. Ponto de Apoio e PH Sistema de Ensino. Vai ficar aí parado? Nunca foi tão fácil malhar. Venha cuidar da sua saúde com a A2 Academia. Completos aparelhos de musculação, profissionais qualificados e equipamentos modernos que irão fazer toda a diferença. Jiu-jitsu, bike indoor, atividades personalizadas para a terceira idade e muito mais. Venha para um ambiente moderno e preparado para lhe atender da melhor forma possível. A2 Academia, sua saúde em primeiro lugar. A sua empresa pode contar com um serviço permanente de educação profissional e desenvolvimento de pessoas, por meio de cursos, treinamentos, palestras e seminários. A Saber oferece assessoria e consultoria, incluindo projetos de responsabilidade socioambiental. Acesse nosso site www.saber.net.br e faça contato. Telefone 021-99760-7549. E-mail contato@saber.net.br. Comprometida com o bem-estar de seus clientes, a Clínica Sintonia do Corpo está sempre atualizada com o que existe de mais moderno e eficaz em terapias que proporcionam bem-estar físico, mental e social. Na Clínica Sintonia do Corpo, o cliente promove sua saúde, aumentando sua qualidade de vida e, principalmente, sua autoestima. Temos horários flexíveis e preços convidativos. Relaxe, surpreenda-se, seja feliz, viva melhor. Viva a Sintonia do Corpo. Avenida Lúcio Meira, 260, Sala 203, no centro da cidade. Telefones 9648-1844 ou 3097-3334. No da Tati você encontra o melhor para a saúde da sua beleza. Corte, penteados, maquiagem HD, Mega Hair, manicure e pedicure. Temos diversas escovas de tratamento, inclusive para grávidas, crianças e alérgicos. Depilação com anestésico, tratamentos faciais de limpeza, rejuvenescimento e clareamento, tratamentos corporais, massagem modeladora, linfática, lipoescultura sem corte. O tratamento é personalizado, profissional, com mais de 14 anos no mercado da beleza. Tati Markendorf oferece um atendimento diferenciado ao cliente, avaliando sua necessidade, estilo e estética, priorizando sua saúde através de equipamentos descartáveis ou esterilizados. Você encontra tudo isso e muito mais num ambiente aconchegante e moderno, com hora marcada. Agora, em novo endereço, Rua Capitão Edmundo Nascimento, 149 na Várzea. O telefone é 2643-4511. Salão da Tati. Todos os estilos. Realce o seu. De volta com o programa No Mundo do Trabalho. Hoje nós estamos conversando aqui com Carlos Dias. Ele é consultor da área de negócios e nós estamos falando, claro, sobre o mundo do trabalho, economia, educação. E aí nós estávamos no bloco anterior falando sobre essa questão de endividamento, a questão do crédito e dessa gestão pública que nós é que financiamos, não é isso, seu Carlos? Sem dúvida. E como é que fica assim a participação
do cidadão nesse processo? Só os políticos têm acesso? Como é que o senhor viu a questão daqueles movimentos sociais? Mas aonde realmente que o cidadão ele pode participar? Por exemplo, a gente não sabe como é que é feito um orçamento, uma previsão, né? Como é que o senhor vê essa questão? A sociedade, ela participa ou não participa porque não tem estímulo ou deixa isso mesmo a cargo dos políticos? Eu acho que não, acho que nem deixa de forma consciente a cargo dos políticos, né? Na verdade, a instância política é a intermediação do povo em relação ao Estado. Essas outras organizações, como certas comissões que se colocam da sociedade dita civil, essa situação toda, hoje é muito mais um braço de governo com presença a forçar, por exemplo, um entendimento positivo do governo em relação às suas medidas, do que propriamente serem aqueles grupos que vão ouvir as necessidades daquelas populações que eles chamam, que representam, né, do ponto de vista da condição local, e trazem essas demandas para o governo, para as autoridades, por exemplo, do campo do legislativo. Eles estão um pouco conhecimento. Acho que as pessoas não sabem, por exemplo, o gigantismo desse Estado, o que custa para o trabalhador no dia a dia, para as famílias no dia a dia, o impacto no preço dos produtos finais. Porque parece que o pobre não paga imposto. O pobre paga mais imposto que todo mundo, não tem capacidade de sair, por exemplo. Ou seja, do ponto de vista do emprego direto, porque aí ele é tomado pelo fisco, né, no pagamento do seu contra-cheque, ali direto sai para a Receita, e ao mesmo tempo nas gôndolas do supermercado, onde ele encontra os preços lá do arroz, do feijãozinho, do óleo, etc., né? E que tudo ali já está majorado com o imposto, que na compra ele já está pagando. Não tem como fugir disso. Ele não tem disso. como fugir, ao contrário, né? Eu acho que é o mais taxado de todos. Acho que quanto mais pobre, mais taxado é. Esse é o ponto. Agora, com esse gigantismo do Estado, essa estrutura paquidérmica, burocrática, ineficiente que a gente tem, esse custo se agrava ainda mais. E o peso recai sobre o mais pobre. Eu vou te dar um exemplo interessantíssimo. Se as pessoas analisassem, por exemplo, a execução orçamentária, se eu analisar o orçamento do Brasil, entre 48% e 52%, vamos admitir essa variação, é para pagar juros, rolagem da dívida e amortização. Então, com 52% em tese, e mais 25% da Previdência, vamos colocar 28% para fechar, 80% do orçamento, você paga Previdência, não tem como sair, e os banqueiros, linguagem mais simples, o sistema financeiro. Eu não sou daqueles que acham que vamos romper com o sistema financeiro, como esse próprio governo que está aí falou no passado, e é o governo que pagou mais juros e paga mais juros para o mercado financeiro na história do Brasil, né? Então, eu diria o seguinte, mas há uma necessidade de uma revisão dessa situação. E essa revisão não se dá por impacto no mercado, no sentido de determinar que não paga mais. Medidas administrativas devem ser tomadas. Por exemplo, uma delas é enxugar essa máquina pública. As pessoas também não sabem. O governo federal, né, vou falar União, propriamente dito, Poder Executivo, não União. União é composta pelos 3 poderes, mas Poder Executivo, ele tem 25 mil cargos de nomeação livre. Ele pode nomear qualquer um, independente de qualificação. E salários robustos, né? Então você tem uma máquina pesada, inútil, tem ministério para tudo. Você tem ministério A, B, C, D para tudo. Inclusive funções, aí vamos no campo da administração, sua especialidade, né, também, que é? Funções que são duplamente feitas e com entrincamento em várias outras que poderiam ser simplificadas numa única unidade, mas tem várias atividades mesmo para a mesma regra. Eu, por exemplo, vamos juntar um pouco, e aí a questão do trabalho. É importante você ter um Ministério do Trabalho, sem dúvida nenhuma, não estou negando isso. Mas por que a formação profissional fica no Ministério do Trabalho e não tem vínculo com a educação? Né? Por que não estruturar, por exemplo, programas que podem, a partir da educação, no próprio ensino, introduzir conceito e formação para o trabalho? Exemplo, no ensino médio. Aprende matemática, geografia, história, é fundamental aprender isso, não é acessório. Ao contrário, importantíssimo. Mas se a gente hoje
permitisse um conceito, vamos dizer assim, básico de contabilidade, de controle de estoque, entendimento um pouco de logística, questão financeira. Ora, um gerente de banco hoje, não querendo menosprezar, ele recebe a tabela inteira e não calcula os juros, que seja simples ou composto. Então, ele precisa entender um pouco, lógico, do mercado, etc, etc. Mas isso não quer dizer que ele tem que fazer 4 anos de administração. Ele pode fazer um curso mais avançado, depois do ensino médio completo, e ao mesmo tempo, daquelas noções básicas, ele pode trabalhar no controle de estoque de uma empresa, ele pode ir trabalhar no setor administrativo, ele pode ir até mesmo para um outro campo de produção, desde que tenham os cursos de especialização. Mas esse de administração, de forma geral, ele, por exemplo, quando for um balconista, ele vai entender, né, o que, por exemplo, onde se coloca determinado produto, porque o controle de estoque é feito. Isso ele pode aprender na escola. Claro que sim. E sairia muito melhor, teria uma condição de empregabilidade maior, né? E a nossa educação não faz isso. Esse modelo, me parece, que eles não conversam entre si. Então, cada um tem um programa diferente. Então, a cultura vai ter um projeto para a educação, o trabalho vai ter outro, a educação vai ter outro, e fica esse desdobramento, e não chegam nas pontas. E, Rita, é pior do que isso. Não só conversa em si porque não se falam, mas quando se fala, o outro é surdo. Então, não, absolutamente, é uma linguagem que ninguém entende. Mas é isso. Então, eu estou te falando, se você congregasse isso, a gente falou no exemplo final da educação, mas do ponto de vista da estrutura do Estado, isso diminuiria uma série de operações repetitivas que dão custo final à máquina pública. Né? Por exemplo, esses cartórios, você tem que carimbar tudo. Não é? Quer dizer, cadê a palavra do cidadão? Quer dizer, cadê as garantias formais que você tem aí da sua firmeza de caráter e seriedade? Qualquer coisa tem que dar uma carimbada. E um custo altíssimo, quer dizer, precisamos ver isso, verificar. Né? Até porque nos outros países isso não ocorre. Cartório é Brasil e Portugal. E tem uma coisa interessante também, por exemplo, a maioria das coisas acontece num descentralizar de funções no Estado e no município. Porque nós vivemos no município. Então, aqui, por exemplo, embora a gente tenha essa incompetência geral, pública, que a gente assiste no dia a dia, não de agora, ao longo de anos, né, aqui na nossa cidade, o que acontece? Um prefeito, as prefeituras, de uma maneira geral, 95% delas só vive para pagar folha do Legislativo e do Executivo. O restante são os fundos constitucionais que vêm, e o restante quer fazer projeto, tem que ter uma boa representação de governo federal e de estadual. E o que a gente não acontece, pelo menos na nossa cidade. Então você tem que buscar os fundos lá em Brasília. Acho que a coisa mais importante de um prefeito de uma pequena cidade hoje é a sua condição de viagem. Tem que ter uma boa agência vamos dizer assim, de venda de passagem que consiga garantir vaga em avião toda semana para Brasília para poder ter dinheiro, ou então pegar um carro e ir no governo do Estado, ver se consegue alguma coisa. E devia ser o inverso. O orçamento da União devia já dedicar aos municípios uma parcela muito mais significativa, direta, porque eles têm aqui as atividades fim. Então, devia ser muito mais irrigado. Hoje é perto de 14% no máximo que chega. E os sistemas de controle, sim, pode estar no Estado, pode estar na União. Agora, tudo é operação de convênio. Faz convênio disso, convênio daquilo, bota uma ONG no meio, né? Aí bota outra ONG no meio. Eu vou te dar uma no nosso exemplo. Surgiu uma em Minas Gerais, que tomou em 2011 400 milhões de reais. E absolutamente não fez nada. A única coisa que aconteceu é que a Polícia Federal algemou e prendeu o presidente da ONG. Mas só que são 400 milhões jogados fora, convênio do Ministério do Trabalho. Você tem, por exemplo, antigamente, o exemplo de um ministro do esporte, que é outra riqueza, possibilidade de elevação social integrada a um projeto de educação, e tira a criança, né, da hipótese do vício, de desvios, educa moralmente muito bem. O sujeito foi comprar com cartão corporativo tapioca em Brasília. Quer dizer, essa gente também não tem dimensão do cargo que ocupa e do nível de serviço que eles devem prestar àqueles que mais precisam. Então, se a gente conseguisse diminuir essa estrutura, ficando mais barata, ágil e honesta, certamente a nossa educação melhoraria, as possibilidades de empregabilidade, acho que sinalizaria para o mercado um risco menor do país. Aí eu entro na questão dos juros. Os juros cairiam de forma natural, porque não adianta pressionar o mercado como Estado. Sim. Tanto é que esse Estado não conseguiu nada, eles só conseguiram aumentar os juros. Pressionaram, conseguiram o quê?
a taxa Selic é a maior do mundo. O Brasil hoje tem um dos maiores índices, o maior índice de juros que a economia paga. Então, e é sobre esse assunto que agora nós vamos bater um papo mais no próximo bloco. Perfeito. Hoje o nosso bate-papo é com o seu Carlos Dias, ele é um consultor na área de negócios e voltamos já já após um breve intervalo. Não vai embora não. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente. Prepare-se! O Ponto de Apoio traz a equipe e o Sistema de Ensino PH para Teresópolis e Guapimirim. Primeiro lugar em Medicina na FESO, 25 conceitos A na UERJ, 8 aprovações para EFOL, 12 aprovações para especialista da aeronáutica, além de aprovações para a AFA e Escola Naval. Vagas limitadas, garanta já a sua. Ponto de Apoio e PH Sistema de Ensino. Vai ficar aí parado? Nunca foi tão fácil malhar. Venha cuidar da sua saúde com a A2 Academia. Completos aparelhos de musculação, profissionais qualificados e equipamentos modernos que irão fazer toda a diferença. Jiu-jitsu, bike indoor, atividades personalizadas para a terceira idade e muito mais. Venha para um ambiente moderno e preparado para lhe atender da melhor forma possível. A2 Academia, sua saúde em primeiro lugar. A sua empresa pode contar com um serviço permanente de educação profissional e desenvolvimento de pessoas, por meio de cursos, treinamentos, palestras e seminários. A Saber oferece assessoria e consultoria, incluindo projetos de responsabilidade socioambiental. Acesse nosso site www.saber.net.br e faça contato. Telefone 021 99760-7549. E-mail contato@saber.net.br. Comprometida com o bem-estar de seus clientes, a Clínica Sintonia do Corpo está sempre atualizada com o que existe de mais moderno e eficaz em terapias que proporcionam bem-estar físico, mental e social. Na Clínica Sintonia do Corpo, o cliente promove sua saúde, aumentando sua qualidade de vida e, principalmente, sua autoestima. Temos horários flexíveis e preços convidativos. Relaxe, surpreenda-se, seja feliz, viva melhor. Viva a Sintonia do Corpo. Avenida Lúcio Meira, 260, Sala 203, no centro da cidade. Telefones 9648-1844 ou 3097-3334. Salão da Tati, você encontra o melhor para a saúde da sua beleza. Corte, penteados, maquiagem HD, mega hair, manicure e pedicure. Temos diversas escovas de tratamento, inclusive para grávidas, crianças e alérgicos. Depilação com anestésico, tratamentos faciais de limpeza, rejuvenescimento e clareamento, tratamentos corporais, massagem modeladora, linfática, lipoescultura sem corte. O tratamento é personalizado, profissional, com mais de 14 anos no mercado da beleza. Tati Markendorf oferece um atendimento diferenciado ao cliente, avaliando sua necessidade, estilo e estética, priorizando sua saúde através de equipamentos descartáveis ou esterilizados. Você encontra tudo isso e muito mais num ambiente aconchegante e moderno, com hora marcada. Agora, em novo endereço, Rua Capitão Edmundo Nascimento, 149 na Várzea. O telefone é 2643-4511. Salão da Tati. Todos os estilos. Realce o seu. De volta com o programa No Mundo do Trabalho. Hoje estamos falando, claro, sobre mercado, economia, geração de trabalho e emprego. E quem está aqui conosco para falar sobre isso é o Carlos Dias. Ele é
consultor da área de negócios, morador aqui de Teresópolis, tem aqui a sua residência, a sua família. E nós terminamos o bloco anterior falando sobre a questão da estabilidade econômica. É isso, a questão dos juros, de habitação, da gente poder ver como é que faz para desonerar esse Estado pesado, burocrático, né? Como é que isso pode se dar? Movimento social, a participação cidadã, a questão política. Como é que se traz estabilidade econômica a um país tão diverso como o nosso? Sem dúvida, conjugando todos esses campos de interesse que você colocou muito bem, Rita, porque esse é um movimento que tem que ser da sociedade, porque certamente essa escolha, ela deságua, né, numa situação de ordem e estruturação política, de propostas, né? Então, o que a gente tem que ver? Esse modelo, ele não está mais esgotado, esse governo, ele está saturado, ele está saturando os outros, está levando o Brasil a um risco iminente, né, grave de insolvência, no campo do emprego, no campo do fluxo de capitais, de investimento, né, que... Veja bem, a indústria e a sua condição, eu repito, de produtividade do emprego, né? Isso, a condição de você gerar permanentemente ganhos nessa situação, é que permite o emprego em massa. Né? A indústria, o processamento de produtos, a industrialização é que tem a capacidade de absorver muita mão de obra e também, lógico, do setor terciário. Mas esse setor terciário também, ele precisa de condições até muito mais benéficas do que a própria indústria em si, quer dizer, o ambiente de negócio. Por exemplo, atrair congressos, feiras. Por exemplo, eu tive uma Copa do Mundo. A nossa cidade foi incapaz de aproveitar a presença da seleção brasileira aqui. Nós não temos rede sem fio na cidade, nós não temos iluminação, nós não criamos uma possibilidade, por exemplo, de um pacote, projeto turístico, não só de ocasião, mas que ficasse. Uma cidade bela dessa, com a riqueza da natureza, né? Sei lá, você não está olhando o asfalto, nem está olhando o serviço público. Nós estamos olhando a natureza que nos cerca e o povo nosso que foi generosa daqui, conosco, extremamente generoso, e esse povo generoso que está aqui, né, que tolera conjunto, né, de gente inepta, inábil no campo político, né, quer seja no legislativo, quer seja no executivo. Então, eu acho que na hora que você começar a mostrar às pessoas que o Estado precisa dar respostas eficientes às demandas da sociedade, e ele tem que diminuir o seu poder sobre a vida individual das pessoas, aí eu acho que a coisa começa a funcionar. Os riscos vão ser muito menores, a economia se desatrela dessas regulações, eu diria, mais tutelares, assim, de peso do Estado, do que propriamente da iniciativa privada. Agora, o Estado entra o quê? Nesse equilíbrio de forças. Né? Porque também não pode deixar, né, vamos dizer assim, o capital livre, empreendedor de qualquer forma. Não é isso que nós estamos pregando aqui. Nós estamos pregando exatamente dois níveis de, eu diria, de avanço, estabilidade, mas que um tem que trabalhar com a ordem e a situação, vamos dizer assim, institucional do Estado na proteção das riquezas nacionais, do seu povo, e permitir, sem dúvida nenhuma, que o empresariado haja, invista e sinta aqui um ambiente de negócio. Hoje não sente, porque a realidade brasileira é simplesmente de continuismo político. Então o Estado virou refém, né, de um grupo que assumiu o poder no Brasil de forma eleitoral, sem dúvida nenhuma, mas tem um desgaste profundo hoje, mas que quer se manter através da força e do império da máquina. E estão gastando de forma absurda e estão avançando seus controles sobre sistemas, empresas brasileiras, como a Petrobras, que você vê o desmando organizacional que está ali. A Petrobras hoje vale a metade do que valia. Quebrou o setor elétrico. O setor elétrico é a mesma coisa, na faixa de 60% a valorização dos seus ativos. E nós estamos com iminência de apagão. Nós não temos um planejamento. O fundamento disso é o planejamento. Você precisa ter planejamento, execução orçamentária adequada, fiel e correta. Agora, tem que sensibilizar o povo no sentido de que ele não é empregado do governo. É o contrário. O governo é empregado desse povo. E o povo tem que demandar de maneira ordeira, né, essas situações. E a troca onde faz? A troca é no momento eleitoral.
A troca é um momento eleitoral. Então precisa gerar essa consciência. Por isso a tutela dessas bolsas é significativamente importante para esses projetos escravagistas que esses grupos que controlam o poder querem manter. Pois é. E num país com essas dimensões desse tamanho, né, e com a educação, como a gente estava falando, né, do jeito que vem, até historicamente a gente sabe que tem esse viés elitista, fica muito mais fácil implantar os bolsas, seja lá o que for, né? Porque são tantos que... Porque, inclusive, é o seguinte, as pessoas falam da Constituição, mas, por exemplo, a Constituição tem garantias formais. Essas garantias formais, na minha opinião, são ponto de impedimento de prosseguimento até de governos que, vamos dizer assim, negligenciam, por exemplo, na educação e na saúde. Pontos centrais. Né? Então, como você pode chegar num hospital hoje, necessidade básica, por exemplo, de uma vida em risco, e você não tem o atendimento, você não tem remédio, mas você pode pagar 52% do seu orçamento da União para banqueiro. Né? Então é um negócio que acho que precisa ser revisto, mas não no sentido da ruptura com o mercado financeiro, mas no sentido da ruptura com o modelo de Estado que impele a economia exatamente à recessão, que é o que a gente está vivendo hoje. É um Estado que tutela, é o modelo. Que não faz, e esse modelo está fazendo com que tudo aquilo no Brasil fique caro. Hoje você paga 600 e pouco num cartão de crédito, a gente faz compra no mercado de cartão de crédito e divide. Olha que tristeza. E ao mesmo tempo você tem, por exemplo, um empréstimo pessoal que não está no mínimo 260% ao ano. É uma vergonha. Um governo assistir isso e dizer que defende os pobres. É o maior escravizador da sociedade brasileira, o governo que a gente tem hoje. Carlos Dias, quero deixar registrado aqui a alegria de poder estar com o senhor aqui, falando sobre trabalho, educação, economia, e deixar registrado aqui, além da nossa alegria, a possibilidade de outros bate-papos, que muito engrandece o nosso programa e o nosso público. Não, para mim também foi uma grande alegria e honra estar aqui contigo. E, Rita, eu espero que tenha contribuído modestamente com as análises que você me propôs aqui para os nossos telespectadores. E, enfim, sempre que você achar que é possível, eu estarei aqui conversando novamente contigo. Para mim foi uma conversa muito boa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço. O programa No Mundo do Trabalho vai ficando por aqui. Agradece a sua audiência e a sua preferência. E você não vai embora, não. Você sabe que aqui na TV Cidade é que você tem a melhor programação. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.